Professora, eu só queria te falar que eu não estava aparecendo aula esses dias, mas as coisas são tudo, eu tô fazendo tudo, tá? Tá bom. Nós vamos começar uma nova matéria hoje? Hoje a gente ficou faltando uma questão só, né? Para a gente corrigir do livro, lembra? A gente vai corrigir ela e aí vamos começar a matéria nova, tá? Então, deixa eu só fazer a chamada aqui. Vamos abrir lá na página 347. Na questão 5, é a única que ficou faltando. Laila, pode ler para mim. 5. Quanto à imunodeficiência, assinale a alternativa correta. A imunodeficiência congênita ou secundária é determinada geneticamente? Professora, 347? 347, a primeira questão lá em cima, número 5. Tá bom. B. Pode ler, Laila. A imunodeficiência adquirida ou secundária se manifesta nas fases de bebê ou criança. C. A imunodeficiência congênita ou primária é determinada geneticamente e se manifesta nas fases de bebê ou criança. A imunodeficiência adquirida ou primária se desenvolve devido ao uso de determinados medicamentos. A imunodeficiência congênita ou primária causa infecções nas células do sistema imunológico. Vamos lá, gente. Então, alguém fez essa questão? Não, essa eu fiquei na dúvida. Tá, vamos lá. Vamos por partes, então. A letra A, imunodeficiência congênita ou secundária determinado geneticamente? Não. O próprio nome já fala, ela é secundária, tá? Então, ela é uma essa imunodeficiência, ela vem depois. Então, ela não é determinada geneticamente. B. A imunodeficiência adquirida ou secundária se manifesta nas fases de bebê ou criança. O que a gente viu sobre a imunidade adquirida, gente? Ela é a defesa que a gente adquire ao longo da vida. Então, por exemplo, são os anticorpos, né, que a gente produz. Faz parte da imunidade adquirida. Imunidade, tá? Adquirida. Então, a gente vai adquirir aqueles anticorpos ali por causa daquela vacina em que a gente recebeu. Aí está falando da imunodeficiência adquirida ou secundária. Essa imunodeficiência ela é adquirida quando secundária, ela é adquirida não é na fase de bebê ou criança, não, tá? É depois. Então, essa daí está totalmente incorreta. C. A imunodeficiência congênita ou primária é determinada geneticamente, se manifesta nas fases de bebê ou criança. Então, essa daí é a primária. Então, ela sim, ela pode ser genética e ela aparece quando você ainda é criança, tá? Principalmente os bebês. Então, essa daí está correta, letra C. Aí tem a IAD, vamos lá. A imunodeficiência adquirida ou primária se desenvolve devido ao uso de determinados medicamentos. Não, gente, ela pode se desenvolver devido a vários outros fatores, mas não de medicamento. A imunodeficiência congênita ou primária causa infecções nas células do sistema imunológico. Também não.
essa daí, ela vem no gene, né? Ela pode ser adquirida geneticamente, ela vem já no gene daquela pessoa. Então, ela não vai causar infecções nas células do sistema imunológico. Essa daí está errada. C, que é a resposta. Vamos agora, deixa eu ver aqui, a Letícia está tentando entrar. Vamos agora começar uma nova matéria. Só vou dar um recadinho antes. Seguinte, estou aceitando, até no máximo estourando, sexta-feira, as fotos das atividades da unidade 3, tá bom? Ok. Então, vocês têm que enviar lá no meu e-mail, ciências.semac@gmail.com. Vocês têm que enviar todas as atividades da unidade 3. Lembrando que vale 1,25 cada unidade. A apostila toda vale 5 pontos. Então, vou até anotar aqui, ó, até sexta-feira, viu? Então, hoje é dia... Deixa eu ver aqui a data. Hoje é dia 23. Então, até dia 25/9. Até dia 25/9 no horário da aula. Não esqueçam. Então, vamos lá, gente. Matéria nova. Vou colocar aí o slide para vocês. A gente vai continuar aí nessa matéria sobre imunidade, só que agora a gente vai ver sobre imunização, tá? Então, a gente vai ver mais sobre vacina, sobre soro. Então, podem ir pegando o caderno aí para vocês anotarem tudo isso, tudo que eu vou falar. A aula de hoje também está sendo gravada, então vocês também podem depois pegar lá no YouTube para estudar. Outro recado, ó, presta atenção, Bia, você que não estava nas outras aulas. A gente vai ter a prova de ciências. A prova de ciências vai começar na terça-feira, oral, com câmera ligada, tá? Terça-feira vai começar. Provavelmente ela vai pegar aí ao longo da semana, porque serão 10 questões para cada aluno, tá? Então, vai ser uma prova... Nossa Senhora! É isso mesmo, é o mínimo, né? Mas daqui, professora, a partir de aqui, terça-feira. A partir tá. de terça-feira. Aí vai ser terça, quarta, talvez pegue a semana inteira, Mas tá? aqui, professora, te perguntar uma coisa. Pode falar? Pode. Vai cair tudo aquilo que você fez dos slides, né? Que você mandou a gente fazer no caderno. E vai pegar alguma unidade também? Vai cair tudo que a gente estudou nesse bimestre, caderno 3. Então, por onde vocês podem estudar? Pelo trabalho somativo, lembrando que o trabalho é até segunda-feira para me enviar, tá, gente? Não esqueçam, até segunda o trabalho. Trabalho somativo, Tá. mais as atividades extras que eu passei, todas as atividades além da apostila, também eu vou pegar questões dessa atividade. E eu peguei uma outra questão da apostila, tá? Então, estudem mais pelo trabalho e pelas atividades extras, tá? E aí vai ser oral, câmera ligada, cada um respondendo, cada um vai responder 10 questões, cada questão tendo um ponto. Aí vamos supor, terça-feira eu não consegui terminar a prova, eu só consegui passar, vamos supor, 3 questões para cada aluno. A gente vai continuar a prova na quarta. E assim sucessivamente, tá? Até terminar. Então, por exemplo, vamos supor que na terça-feira, a Laila não veio. Não veio, não justificou, não teve atestado. Você só consegue repetir a prova se tiver atestado médico. Não teve atestado. Aí, a Laila faltou na terça. E na terça eu consegui passar 3 questões. A Laila fez essas 3 questões, tá? Professora, eu acho
que terça-feira Tá. é minha. Como é que fala? Eu vou trocar a borrachinha. Se eu conseguir, eu vou pegar atestado se for. Posso fazer as questões depois ou é só médico mesmo? E professora? Presta atenção. Gente, vocês têm uma aula de ciências de meia hora. A prova vai durar durante essa meia hora. Você não pode trocar a borrachinha nas outras 23 horas e meia do dia, não. Pensa bem. Você vai perder uma prova porque você vai fazer manutenção no aparelho. Você não pode marcar para de manhã, você não pode marcar para depois da aula. Tá, então eu vou pedir para ser de manhã. Então, sim, vocês têm que começar a ter responsabilidade, gente. Tem que ter responsabilidade. Por quê? As pessoas que perderem, obviamente, eu não vou passar as mesmas respostas. Vai ficar mais difícil a prova. Então, venham no horário da aula fazer a prova. Se, por exemplo, continuando a minha explicação, se, por exemplo, na terça-feira eu passei 3 questões, aí a Laila faltou e ela veio na quarta. A Laila já perdeu 3 pontos, tá? Então, ela vai ter mais 7 pontos, se ela não tiver o atestado médico, tá? Então, se faltou, você perdeu os pontos daquele dia. Não tem jeito. Ai, professora, mas eu esqueci. Sinto muito. Vocês têm como, vocês já estão em uma idade que vocês têm que ter responsabilidade, tá, gente? A aula é online? É online. Mas vocês têm que ter a mesma responsabilidade dela sendo presencial. Isso daqui também vale o mesmo ponto de presencial. Isso daqui também pode sim te dar recuperação, pode sim. Você pode tomar bomba, você tem que fazer, você tem que se dedicar da mesma forma do que se fosse presencial. Então não brinca, não brinca, tô avisando. Professora. Então, terça-feira, todo mundo na aula, no horário correto, tá? Oi, Kaique. Aí eu acabei de entrar, eu tava te dando isso. Eu só estava explicando sobre a prova só, tá? Vai ser na semana que vem? A partir de terça-feira. Aí pode ser que pegue a semana toda, tá? Então a gente vai ver a semana que consegue terminar. 10 questões para cada um. E até segunda-feira me enviar o trabalho no e-mail, beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar então a matéria de imunização. A gente já estudou aí, né, todo o sistema imunológico, as células de defesa, né? E nós vimos também sobre a questão da vacina, a gente viu um pouco, né? Não foi tudo, e sobre a questão também de soro, imunidade adquirida, imunidade inata, tudo isso a gente já estudou. Agora, então, a gente vai falar sobre imunização. Então, a gente vai entrar aí um pouco mais a fundo sobre soro, vacina, tá? Então, o que que acontece? Frequentemente, o nosso organismo, ele é submetido ao contato com várias substâncias estranhas, né? O que são substâncias estranhas? São micro-organismos, vírus, bactérias, que a gente estudou lá no início do bimestre. Então, tudo isso é estranho para o nosso organismo. Então, essas substâncias, elas são conhecidas como antígenos, tá? Então, toda substância estranha é um antígeno. Essas substâncias, elas são capazes de desencadear uma resposta imune no nosso organismo. Ou seja, o nosso organismo vai começar a produzir anticorpos que vão defender o nosso corpo dessa ameaça. Então, como eu falei, vírus, né, bactérias são exemplos aí de organismos que podem gerar a produção de anticorpos no nosso sistema imunológico. E o soro e a vacina também, eles são 2 produtos que a gente chama de imunizadores. Por quê? Porque eles vão atuar no nosso sistema imune. E eles vão evitar que os antígenos, que podem ser, né, vírus, bactérias, qualquer substância estranha. Então, eles vão evitar que os antígenos causem danos para o nosso organismo. Então, mesmo os 2 sendo imunizadores, o soro e a vacina, eles têm algumas diferenças entre elas. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um, de uma forma muito mais abrangente, tá? De uma forma muito mais explicativa. A gente já viu como que cada um funciona, mas agora a gente vai estudar mais a fundo. Primeiro aí, o soro.
O soro, gente, a gente já sabe que ele não possui poder de prevenção, né? Ele não é como a vacina. Ele não é preventivo. Ele é um tratamento, ele tem, então, poder de cura, tá? Ele é um tratamento quando a pessoa já está doente. Então, nesse caso, o produto ele é aplicado no nosso corpo, e esse produto, ele contém os próprios anticorpos, tá? Então, o nosso corpo não é necessário que o nosso corpo produza os anticorpos no nosso organismo, porque a gente já vai tomar o soro que já contém anticorpos. Então, por isso, por causa dessa característica do soro, a gente fala que ele trata de uma imunização passiva, tá? Então, ele faz parte de uma imunização passiva, justamente porque ele já contém esses anticorpos, o nosso corpo, então, não precisa produzi-los. Então, para a produção do soro, o que é necessário? Primeiro, necessária a utilização de um outro animal, tá? Para produzir um soro. Então, por exemplo, o cavalo, ele é o animal mais escolhido para fazer esse processo. O que é feito? Primeiro, vai injetar no animal o antígeno, essa substância estranha. Pode ser um vírus, uma bactéria, enfim, tudo que é estranho para o nosso organismo, micro-organismos no geral. Então, primeiro injeta no animal o antígeno, e aí, esse animal, o que vai acontecer no organismo dele? Ele vai começar a fabricar anticorpo, né? Ele vai começar a aplicar, como se estivesse injetando a vacina, então, no organismo do cavalo. Ele vai começar a fabricar anticorpos. Depois de alguns dias, vai ser retirado desse animal alguns litros de sangue. E aí, nesse sangue, gente, no sangue, ele é centrifugado, é uma máquina que vai pegar esse sangue e vai misturar ele numa alta velocidade. E aí a gente vai conseguir separar as substâncias que tem no sangue. Então, a gente vai conseguir separar o plasma no sangue. E aí vai pegar esse plasma e vai submeter esse plasma a um processo de purificação. Então, vai purificar esse plasma. Depois desse processo de purificação, esse material ele vai ser levado para um controle de qualidade. Então, vai ver se esse material está, assim, eficaz, se ele está também seguro para ser usado em nós, né, seres humanos. Então, depois que ele passa por todo esse controle de qualidade, ele está pronto, então, para o uso. Se ele for aprovado no controle, ele está pronto para o uso. E a outra parte do sangue lá, né? Falei para vocês, o sangue, então, é centrifugado, que é nada mais, nada menos do que um aparelho que gira muito rápido, então ele faz essa separação das substâncias do sangue. Então, separa o plasma, que é o que vai ser utilizado para produzir o soro, e o que restou, que são as hemácias, eles são aplicadas novamente no animal. Então, o que resta devolve para o animal. Tem vários tipos de soro existentes. O mais conhecido é o que a gente chama de antiofídico, que ele é utilizado para tratar picada de cobra, tá? Algumas doenças também, como o tétano, a raiva, que a gente já estudou, né? Tétano, raiva, botulismo, também são tratadas por meio de soro. Então, a gente viu lá, quando a gente estudou essas doenças no início, a gente viu que vários tratamentos eram à base de soro. Além disso, uma outra função do soro, ele também pode ser usado para prevenir a rejeição de órgãos após serem transplantados. Então, quando uma pessoa recebe um transplante por exemplo, de um rim, ela pode tomar esse soro para prevenir que esse novo órgão seja rejeitado por aquela pessoa. Então, diferente da vacina, o soro ele não vai garantir proteção prolongada, né? Ele vai tratar a pessoa naquele momento, mas ele não vai proteger a pessoa por um período maior. Por quê? Porque isso acontece porque quando a gente administra um soro, a gente está injetando anticorpos que já estão prontos. Então, não tem a fabricação ali do que a gente chama de células de memória. Quando a gente recebe a vacina, é o contrário que acontece. O que acontece? O nosso corpo começa a produzir anticorpos e, ao mesmo tempo, ele produz células de memória. Então, essas células de memória que vão atuar quando você for exposto de novo àquele vírus.
elas vão lembrar, opa, esse vírus já esteve aqui, eu já sei como matar esse vírus. Então, elas vão lá e matam. Não é isso que acontece com o soro, porque o seu corpo não vai ter fabricado essas células de memória. Então, ele só vai te tratar naquele momento e só. Acabou, tá? A gente vai ver um vídeo sobre o Instituto Butantan, que é um instituto que faz essa fabricação de vários soros, tá? Deixa eu ver aqui o horário para ver se dá para vocês esse vídeo. Então, prestem atenção. Professora, eu sempre quis ir no Instituto Butantan. Oi? Eu sempre quis ir no Instituto Butantan. Deve ser muito legal mesmo. Mas agora, Ô, professora, então, com essa pandemia, que não tem como ir mesmo. ô, professora, quando eu descobri, eu era bem novinha, quando eu descobri que, na verdade, os remédios eram feitos do veneno da cobra, a maioria deles, eu fiquei assim, como assim? Sim, a maioria deles os soros, a maioria dos soros, gente, são utilizados para picada de cobra, tá? A maioria dos soros. Vou colocar aqui, senão não vai dar tempo, porque a gente só tá faltando 6 minutinhos. Então, presta atenção nesse vídeo, depois eu vou mandar esse vídeo de novo lá no grupo, para vocês assistirem ele novamente. Vai ficar de para casa para vocês me enviarem até sexta-feira o resumo desse vídeo de até no mínimo 10 linhas, tá? No mínimo 10 linhas. Calma aí. Não tá saindo o som. Em 2018, o Instituto Butantan forneceu 60 milhões de doses de vacinas da gripe para o Sistema Único de Saúde. Até 2020, a capacidade de produção chegará a 80 milhões de doses. A partir destes ovos cuidadosamente selecionados, as doses da vacina que imunizam contra os 3 tipos mais comuns do vírus levam em média 7 meses para serem produzidas. O Instituto Butantan responde por metade da produção brasileira de vacinas e por 90% dos soros contra venenos usados no SUS. Tudo isso sai deste conjunto de fábricas. Pelo rigor e qualidade em seus processos, o Instituto Butantan foi o primeiro produtor do país a receber a certificação de boas práticas de fabricação para a vacina da influenza da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Butantan é um instituto centenário, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que combina a atenção à saúde pública com a pesquisa e desenvolvimento de imunobiológicos, como soros, vacinas e outros biofármacos. Nos primeiros anos do século XX, o Butantan inovou ao fabricar o soro contra a peste bubônica. No século XXI, permanece inovador, ao criar e desenvolver, por exemplo, uma nova vacina contra 4 sorotipos da dengue. Competências complementares em imunologia, bioquímica e biologia molecular e celular
combinadas à expertise da análise de toxinas e na identificação de alvos terapêuticos. A presença de laboratórios piloto para desenvolvimento de drogas, ao lado da capacidade para a realização de ensaios clínicos e pré-clínicos, fazem do Instituto um hub para a inovação em biofármacos. A serviço da vida, esse complexo multidisciplinar é o que atrai para o Butantan parceiros internacionais e nacionais da indústria farmacêutica e da saúde pública. Uma trajetória que começou na virada do século passado, quando, durante um surto de peste bubônica no estado, o governo paulista decidiu produzir aqui o soro antipestoso. Foi criado então um laboratório que se tornou autônomo em 1901. O Médico Vital Brasil, estudioso de saúde pública, foi o primeiro diretor. O Butantan desenvolveu os primeiros estudos sobre animais peçonhentos e a produção de soros antiofídicos. A combinação da pesquisa com o desenvolvimento de produtos faz parte do DNA do Butantan desde Você tá tão ouvindo? Isa, travou. Travou. Isa, fala aqui no chat que o celular dela desligou.